Bem, caros amigos, bom dia, estamos de volta. A Fundação Carter, nas eleições de 2027, a ver vamos, diz o portal de notícia Folha 8. Sejam todos bem-vindos ao portal de Debate GTV, JHM. Nós vamos contar com este material através do portal de notícia Folha 8, não é? Do pronunciamento do presidente da UNITA em Lisboa, em Portugal, na venda do seu livro, não é? Ele fala sobre esta questão da Fundação Carter fazer-se presente nas eleições de 2027. Bem, nós vamos principiar aqui com o material, fala sobre a produção petrolífera do nosso país, e também neste vídeo nós temos a notícia sobre o apoio que Angola dá à República de Moçambique, a situação que está a acontecer sobre chuvas não está fácil, é uma situação muito difícil naquele país. Bem, vamos principiar aqui. Produção petrolífera em Angola registrou uma redução de 9% durante 2025, resultado que agravou significativamente a situação da balança comercial do país. Os dados disponíveis indicam que a produção deixou de 411,5 milhões de barris em 2024 para 375,6 milhões de barris no ano passado, equivalente a uma diminuição aproximada, 36 milhões de barris ao longo dos 12 meses. Esta queda consolidou-se numa média diária de produção de 1,29 milhões de barris, registrando-se num desvio de 69 mil barris relativamente à previsão governamental fixada em 1,98 milhões de barris diário. O impacto desta redução produtiva manifestou-se de forma particularmente relevante na balança comercial nacional. As exportações angolanas recuaram 12,4% em 2025, atingindo 32.147,3 milhões de dólares, enquanto o volume de importações ampliou-se 11%, alcançando 16.757,3 milhões de dólares no mesmo período. A conjugação entre a diminuição das receitas de exportação e o aumento das despesas com importações provocou uma contração de aproximadamente 30% no saldo comercial do país, que se fixou em 15.390,0 milhões de dólares. Este resultado representa a situação mais desfavorável desde o encerramento da crise sanitária internacional. Para efeitos comparativos, em 2020 a diferença entre exportações e importações atingira 11.509,9 milhões de dólares. Apesar de manter uma posição superavitária, a balança comercial de 2025 evidencia uma deterioração substancial na capacidade exportadora nacional. Os cálculos apresentados baseiam-se em informações da Administração Geral Tributária e na Agência Nacional de Petróleo e Gás, bem como em dados do Banco Nacional de Angola. A tendência de contração produtiva no setor petrolífero evidencia um padrão cíclico desde 2016, com uma única interrupção registada em 2024. Ao longo da última década, Angola registrou uma perda superior a 752 milhões de barris de capacidade acumulada, consequência atribuída tanto à redução dos investimentos no setor quanto ao envelhecimento progressivo das infraestruturas de extração. Conforme divulgado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás em 2024, cerca de 45% dos 11.630 poços petrolíferos perfurados no país encontram-se atualmente encerrados, sendo alguns designados como abandonados. As condições do mercado internacional contribuíram igualmente para os resultados observados. Durante 2025, os preços de referência do crudo angolano oscilaram entre 62 e 78 dólares por barril, permanecendo moderados ao longo de todo o período. Estes valores situaram-se 11 dólares abaixo da média registada em 2024 e apenas $1 acima da previsão inscrita no Orçamento Geral do Estado. De acordo com informações do Banco Nacional de Angola respeitantes ao primeiro semestre de 2025, o preço médio do barril consolidou-se em 71 dólares. Esta evolução adversa dos preços, associada à redução quantitativa da produção, impediu qualquer compensação das receitas de exportação. Esperava-se que as operações de manutenção realizadas em determinados blocos petrolíferos durante a primeira metade de 2025, particularmente na unidade flutuante FPSO Girassol no bloco 17, um dos setores mais produtivos do país, pudessem contribuir para uma recuperação produtiva capaz de aproximar os resultados às estimativas governamentais. Contudo, tal cenário não se materializou,
prolongando-se a trajetória descendente observada no primeiro semestre, quando a produção média permaneceu inalterada em 1,029 milhões de barris diários. O setor petrolífero mantém uma relevância estrutural na economia nacional, representando mais de 90% do volume total de exportações angolanas. Consequentemente, qualquer variação na produção repercute-se diretamente no desempenho global das trocas comerciais internacionais, especialmente quando os preços internacionais do crude não asseguram compensação adequada para reduções no volume produzido. O executivo angolano tem comunicado a implementação de medidas destinadas a inverter a tendência negativa do setor, embora os resultados práticos ainda não tenham validado a eficácia dessas intervenções. Muito bem, caros amigos, a produção petrolífera em Angola cai para 9% durante 2025. Ponto de vista na caixa dos comentários, vamos conversar através dela. Quero saber o que realmente pensas sobre esta queda. Agora nós vamos para Moçambique, país vizinho que Angola fez chegar, não é, toneladas de apoios para aquele povo que, por conta da catástrofe da chuva naquele país que assola, o governo angolano fez chegar 70 toneladas. Bem, o governo moçambicano recebeu uma remessa de assistência humanitária proveniente de Angola num contexto marcado pelos efeitos das inundações que afetam diversas áreas do território moçambicano. A operação de apoio, coordenada entre os dois países vizinhos, compreende um volume total superior a 70 toneladas de material de socorro, incluindo produtos destinados à higiene pessoal, prevenções alimentares, fármacos, peças de vestuário e estruturas de alojamento temporário. O governo de Moçambique recebeu uma remessa de assistência humanitária proveniente de Angola, num contexto marcado pelos efeitos das inundações que afetam diversas áreas do território moçambicano. A operação de apoio, coordenada entre os dois países vizinhos, compreende um volume total superior a 70 toneladas de material de socorro, incluindo produtos destinados à higiene pessoal, provisões alimentares, fármacos, peças de vestuário e estruturas de alojamento temporário. A primeira parcela da remessa, correspondente a aproximadamente 20 toneladas, chegou ao território moçambicano na data de 27 de janeiro de 2026, transportada mediante um voo de uma aeronave da Força Aérea Angolana. As autoridades competentes indicaram que a entrega dos restantes elementos do carregamento será realizada nos períodos subsequentes, mantendo um fluxo contínuo de assistência destinada às populações atingidas pelos eventos climáticos adversos. O cronograma de chegada não foi especificado com maior detalhe nas comunicações oficiais. Durante a cerimónia de recepção da ajuda, o secretário de Estado do Comércio de Moçambique, António do Rosário Grispos, proferiu declarações públicas exprimindo a gratidão da administração moçambicana pela iniciativa. De acordo com o governante, o donativo constitui um contributo relevante para a redução das dificuldades enfrentadas pelas comunidades afetadas pelas inundações, representando uma resposta prática às necessidades humanitárias identificadas. O responsável abordou igualmente a dimensão relacional do gesto, caracterizando-o como uma manifestação dos vínculos estabelecidos historicamente entre os dois Estados. Conforme declarações do secretário de Estado, a operação de assistência reafirma os fundamentos da amizade, cooperação e solidariedade que caracterizam o relacionamento diplomático entre Moçambique e Angola. O contexto atual em que Moçambique se encontra, marcado pela presença de uma situação de emergência humanitária provocada pelas inundações em múltiplas regiões, constitui o cenário no qual este apoio material foi mobilizado e dirigido. A dimensão de calamidade natural que afeta o país vizinho motivou uma resposta coordenada no âmbito das relações bilaterais entre as duas nações africanas, refletindo mecanismos institucionalizados de assistência mútua em períodos de crise. A ajuda humanitária cobre uma gama diversificada de necessidades imediatas das populações desalojadas ou afetadas pelas águas. Os itens incluem categorias essenciais como medicamentos para o tratamento de patologias que poderão surgir em contextos de emergência sanitária, alimentos para consumo direto, produtos de higiene básica para prevenção de doenças, vestuário apropriado para proteção contra as condições climáticas e tendas que funcionam como alojamento de caráter provisório. Esta composição multidimensional da remessa reflete uma avaliação das carências mais urgentes enfrentadas pelas comunidades sinistradas.
A operação insere-se num padrão de colaboração entre Moçambique e Angola em matérias de interesse mútuo e de assistência nos momentos em que situações de emergência afetam populações de um ou outro país. A utilização de meios da Força Aérea Angolana para o transporte da remessa demonstra o envolvimento de estruturas estatais na coordenação da assistência, ultrapassando as iniciativas de caráter privado ou não governamental. O processo de entrega em múltiplas fases permite uma distribuição organizada do material ao longo de um período limitado de tempo, facilitando a gestão logística da operação e a identificação de prioridades geográficas na alocação dos recursos. Muito bem, caros amigos, o governo moçambicano recebeu uma remessa proveniente de Angola, ponto de vista na caixa dos comentários, foram 70 toneladas. Agora nós vamos para a portal de notícia Folha 8, que diz Fundação Carter nas eleições de 2027, haver, entre parênteses, não vamos. Bem, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, na oposição em Angola, disse hoje, quando diz hoje, ele está-se a referir do dia 29 de janeiro, que estão muito avançadas as negociações para que a Fundação Carter possa ser um dos observadores das eleições de 2027. O candidato à presidência da UNITA, na apresentação do seu livro sobre o processo eleitoral de 2022, esta tarde em Lisboa, disse: estivemos a percorrer os corredores do Parlamento Europeu para ter a presença da observação eleitoral da União Europeia nas eleições de 2027, uma presença que tem sido permanentemente negada pelo governo, liderado pelo general João Lourenço. Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, afirmou que as negociações para a presença da Fundação Carter como observadora nas eleições de 2027 em Angola encontram-se num estágio avançado. Durante o lançamento de um livro sobre o processo eleitoral de 2022, realizado em Lisboa, o líder da principal força de oposição angolana referiu que tem procurado viabilizar a participação de missões internacionais de observação nas próximas eleições gerais, nomeadamente através de contactos com instituições europeias e americanas. Segundo Costa Júnior, o governo angolano tem limitado a presença de observadores eleitorais a missões provenientes de países africanos, excludente que considera necessário alterar. O presidente da UNITA reconheceu que compete legalmente ao governo estender convites para as missões observadoras, mas argumentou que a posição de rejeitar observadores não africanos deveria ser coerente com políticas de cooperação internacional. Para o líder oposicionista, se o governo recusa missões de observação de origem europeia ou americana, deveria também rejeitar apoios financeiros e logísticos, bem como mecanismos de cooperação técnica provenientes dessas mesmas regiões. Durante a apresentação, Costa Júnior alertou sobre a necessidade de garantir eleições com integridade em 2027, afirmando que não repetiria a posição adotada em 2022, quando apelou aos apoiantes para aceitarem um resultado eleitoral que considerava contestável. A Fundação Carter, instituição criada em honra do antigo presidente norte-americano John Carter, desenvolveu 128 missões de observação eleitoral em 40 países desde 1989, conforme dados divulgados pela organização. O livro apresentado em Lisboa, intitulado Junto por Angola, Outro Passo para a Liberdade, foi lançado originalmente em Luanda no dia 23 de dezembro de 2025 e reúne documentação, registros fotográficos e reflexões sobre o processo eleitoral de 2022. A publicação, com 215 páginas, foi escrita por Adalberto Costa Júnior e descreve a trajetória da UNITA e da sua parceria política com outras organizações durante o ato eleitoral de 2022. Na composição do livro incluem-se análises sobre os desafios enfrentados antes, durante e após as eleições gerais angolanas de 2022, bem como perspectivas estratégicas orientadas para o futuro político de Angola com enfoque nas eleições de 2027. De acordo com os resultados oficiais divulgados, o MPLA obteve 51,17% dos votos, enquanto a UNITA conquistou 43,95%. A Frente Patriótica Unida, coligação eleitoral que integrou a UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola em 2022, conseguiu eleger 90 deputados no ato eleitoral mencionado. Justino Pinto de Andrade, político do Bloco Democrático e deputado parlamentar eleito sob a plataforma da FPU, procedeu à apresentação do livro em Luanda, afirmando que a publicação traz documentação sobre os acontecimentos referentes às eleições de 2022. Adalberto Costa Júnior caracterizou a publicação como uma homenagem aos cidadãos angolanos que confiaram na mudança democrática em 2022, sublinhando que a população angolana demonstrou apoio à Frente Patriótica Unida como mecanismo para permitir uma transição política. O líder da UNITA referiu que realizou atividades de contacto junto de estruturas do partido em todo o território nacional entre 2019 e 2025,
período durante o qual confirmou que existe entre os cidadãos uma procura significativa por alternância democrática. Conforme descreveu, a campanha eleitoral de 2022 decorreu em contexto de obstáculos e dificuldades impostos por adversários políticos, particularmente o MPLA, que, segundo Costa Júnior, procurou impedir a participação da oposição no processo eleitoral. O presidente da UNITA defendeu a necessidade de um sistema político verdadeiramente democrático em Angola, afirmando que o desenvolvimento do país e o seu posicionamento como parceiro internacional dependem de um ambiente marcado pela competição leal e transparência. Para o líder oposicionista, a realidade angolana exige a negociação de uma transição política que mantenha estabilidade institucional. Costa Júnior assegurou que a UNITA avançará com uma coligação alargada para as eleições de 2027, baseada no modelo da Frente Patriótica Unida, argumentando que este formato resulta de considerações pragmáticas sobre os desafios concretos enfrentados por Angola, não constituindo manifestação de fragilidade partidária. Segundo Costa Júnior, um partido único não possui capacidade para resolver os problemas estruturais de Angola, razão pela qual a estratégia de coligação representa uma resposta apropriada aos desafios reais e às circunstâncias políticas do país. O presidente da UNITA aludiu aos atores políticos que participaram na experiência da Frente Patriótica Unida de 2022, advertindo que aqueles que não integrem o movimento da alternância em 2027 experimentarão consequências futuras. A Frente Patriótica Unida conta atualmente com a UNITA e o Bloco Democrático, após a desistência do PRA já servir Angola da coligação. Muito bem, caros amigos, neste vídeo contamos com a descida de 9% na produção petrolífera do nosso país, Angola. Também contamos com o portal de notícia Folha 8, que fala sobre Adalberto Costa Júnior, ou seja, a reação do presidente da UNITA sobre a Carter, não é? A presença dele nas eleições de 2027. Também falamos sobre a remessa que o país Angola fez chegar ao país Moçambique, não é? Aquele país que está a conhecer chuvas muito fortes, o país que consegue ver a sua população, infelizmente, passando por onde está a passar. Bem, caros internautas, ponto de vista na caixa dos comentários. Eu sou o JHM, a sua ajuda é importantíssimo. Vou deixar aqui o IBAN para poder fazer chegar qualquer centavos. E se quiser fazer parceria com o canal de Batalha TV, através de 921 37 31, vai poder ver a sua marca todos os dias nos principais noticiários do acontecimento, não é, do nosso país. E então entra em contacto através de 921 37 31 00. Bem, é mais um vídeo que chega ao fim. Muito obrigado por aqui terem estado e até breve.